Bom dia, meus amores, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aulinha de evangelização. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. E hoje estamos reunidos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Então, como vocês já sabem, o que precisamos fazer? Muito bem, separa o copinho d'água, tá bom? Deixa aí separadinho no cantinho da mesa ou do local onde você está, tudo bem? Fique em um lugar silencioso, em um lugar tranquilo, para a gente poder iniciar a nossa aula com boas energias, com boas vibrações, tá bom? Então agora eu vou colocar uma música para você poder escutar, para você poder se conectar com as boas energias, para a gente poder se concentrar. Depois faremos a nossa oração. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, bem comigo Deus está. Quem quiser pode escutar. No cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no churuá das ondas do mar, churuá, 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 churuá. Churuá, 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 churuá. Então, vamos orar? Senhor, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui reunidos, podendo aprender um pouco mais da Tua palavra. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades, pela proteção, pela paciência e por todo o amor. Que o Senhor possa estar conosco agora nesse momento, nos abençoando, nos protegendo e vamos, Senhor, tirar esse tempinho do nosso dia para aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Muito obrigada, Senhor. Pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Então, hoje falaremos sobre um assunto muito importante. O tema da nossa aula de hoje é a Palavra de Deus. Como você tem recebido a Palavra de Deus no seu coração? E para a gente entender esse assunto de uma forma mais dinâmica, nós vamos fazer uma pequena atividade prática, tá bom? Então, eu vou falar tudo que você vai precisar utilizar, tá bom? São coisas que você tem aí na sua casa, tá? São coisas fáceis. E a gente vai conversando para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Como você tem recebido a palavra de Deus, tá bom? Antes da gente começar a pegar as coisas, ajeitar aqui o nosso material, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é a palavra de Deus? São os ensinamentos? E aí, o que você acha? A palavra de Deus, a lei de Deus, onde que a gente pode encontrar? Na nossa consciência, muito bem. Mas por que na nossa consciência? Sabemos que somos criaturas, somos filhos de Jeová, somos filhos de Deus. E Deus, quando nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, dentro de nós tem uma centelha divina. O que é isso? Se somos filhos de Deus, somos a sua imagem e semelhança, ou seja, lá dentro do nosso coração nós sabemos a lei do nosso Pai. Sabemos o que é certo e o que é errado. Mas como nós temos recebido essa palavra, esse ensinamento? Como isso tem entrado no nosso coração? E mais, como que a gente tem praticado essa lei, esse ensinamento? Porque quando a gente aprende, quando a gente escuta, a gente aprende, a gente entende. Mas só isso basta? Basta só a gente ouvir, compreender, entender? Se a lei de Deus, ela é a lei do amor, o amor a gente pratica com o nosso próximo. Se a gente não pratica e não leva a lei de Deus à frente, o
que estamos fazendo com a palavra, com os ensinamentos que temos recebido? Precisamos pensar sobre isso, não é? Então, vamos começar a nossa aula? Vamos fazer a nossa dinâmica? Muito bem. O que você vai precisar, tá bom? Peça a ajuda de um adulto, tudo bem? Para você pegar um pote, tá bom? O meu é de vidro, mas o seu não precisa ser. É para vocês poderem ver, tá bom? Com água, tudo bem? Não precisa encher muito, ó. A água tá aqui, mais ou menos, tá bom? Esse aqui é um pouquinho pesado, então você pode pegar um pote menor também, que você tiver na sua casa, tá? Então, um pote assim, uma vasilha, coloca água, tá bom? A quantidade assim que dê para ficar um pouquinho cheio, tá? Você vai precisar também de um vidrinho assim, pode ser um vidrinho de remédio, não precisa ser muito grande, tá bom? Eu peguei esse daqui, vocês vão entender por quê. Um vidrinho, tá? Vou colocar aqui. Uma tampinha, pode ser tampinha de garrafa, eu peguei a tampinha do vidrinho, tá bom? Uma tampinha, é importante. Uma bucha, tá? Bucha para lavar as coisas na cozinha, não tem? Tem uma bucha na sua casa, não é? Então, pega uma bucha, tá bom? Vou botar aqui também. E você vai precisar de óleo, óleo de cozinha, tá? Pergunta ao papai ou à mamãe aí onde que tem, tá bom? Óleo de cozinha. Combinado? A gente vai usar essas coisas na aula de hoje, mas primeiro eu vou explicar. Primeira coisa, a gente tem aqui, tá bom? O nosso pote, a nossa vasilha com água. Já pegou as coisas? Se você precisar, para o vídeo, tá bom? Pega lá tudo, traz, aí a gente continua, tá bom? Continuando então, hein? Aqui tá nosso recipiente com água. O que é essa água? Essa água a gente vai chamar de a palavra de Deus, tá bom? A água que está aqui dentro é a palavra de Deus. Tudo bem? Muito bem. Então aqui a gente tem a água que é a palavra de Deus. A água é muito limpa, não é transparente. A água, quando a gente toma, o que ela faz? Ela refresca, ela entra no nosso corpo, purificando o nosso corpo, não é? Quando a gente está com calor, a gente bebe água e refresca. Quando a gente está com sede, a gente toma água, dá aquela sensação boa no corpo, não é? Assim é a palavra de Deus. Ela entra no nosso corpo, rejuvenescendo, nos fortalecendo, não é? Muito bem. Então, a água é a palavra de Deus. Então, a gente vai fazer experiências, tá bom? Primeira coisa, o vidrinho, tá? Pega o vidrinho. Olha o que a gente vai fazer. Você vai, ó, colocar água dentro do vidrinho, tá bom? Ó, está vendo? Pode encher. Coloca, ó. Tá vendo que o vidrinho fica água dentro dele? Muito bem. Molha um pouquinho, não é? Agora, despeja. Quando você despeja, o que acontece? Sai toda a água, certo? Ó, a gente encher de novo, a gente enche, quando a gente vira, a água sai e ele fica vazio, certo? Fez aí? Vai lembrando, vai observando tudo que a gente vai fazer, tá bom? Então já vimos que o vidrinho a gente coloca a água, a gente despeja e ele fica vazio. Vou colocar ele aqui. Muito bem. Agora você vai pegar a tampinha, tá bom? Pega a tampinha, tá? E joga assim. O que acontece com a sua tampinha? A minha aqui, ó, está flutuando. Ela não afunda. Até entra um pouquinho de água dentro, mas, ó, eu jogo, ela fica, ó, dançando aqui, ela fica flutuando. Não afunda. E a sua? Muito bem. Então, a tampinha a gente viu também, né? Ela fica flutuando na água, ela não entra completamente, certo? Muito bem. Vamos para a próxima experiência? Vamos lá. Agora você vai pegar a bucha, tá bom? Pega a bucha, tá? E você vai colocar dentro da água também, ó. Coloca, pode afundar a bucha, ó, até lá no fundo, tá vendo? Muito bem. Ela vai ficar um pouquinho pesada, ó. Agora tá cheia de água. Agora você vai espremer assim, ó. Pode fazer de novo, ó. Coloca de novo, deixa entrar a água. Você tá vendo? Tira, ó, sai um pouquinho, certo? Agora espreme, que sai mais. Tá vendo? Muito bem. Como que a bucha ficou?
Ainda está molhada, não é? Não está mais cheia de água. Tem um pouquinho aqui ainda. Mas está molhada. Ela fica úmida, certo? Muito bem. Vou colocar a bucha aqui. E agora, você vai pegar o óleo. Próxima experiência, tá bom? Abre, derrama um pouquinho assim, ó. Derramou? Só um pouquinho, não precisa colocar muito não. O que acontece aí com o seu óleo? E aí, o que está acontecendo? Pois é, você está vendo que ele não se mistura com a água? Isso mesmo, ele não se mistura. Ficam umas bolinhas flutuando, está vendo? Ficam duas coisas diferentes. Muito bem. Então, conseguiu fazer as experiências? Ótimo, então vamos falar sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente fez foi o quê? O vidrinho, não é? A gente pegou o vidrinho, colocamos a água. Você pode botar de novo, só cuidado para o óleo não entrar. A gente coloca, a gente tira, ele fica vazio. Vamos falar sobre o vidrinho? A água é a palavra de Deus. Esse vidrinho, né, a gente vai pensar como se ele fosse a gente, certo? A gente aprende a palavra de Deus, a gente preenche o nosso coração com a palavra de Deus, mas se a gente não pratica, se a gente não leva a palavra de Deus, os ensinamentos do nosso Pai à frente, o que acontece? A gente fica vazio, a gente se esvazia, porque a água, a palavra, ela precisa ficar. E se a gente não pratica, o que acontece? Ela entorna. É como se o nosso coração não estivesse maduro e pronto para receber. Então essa palavra, ela se vai, fica vazia como o vidrinho. A outra experiência que a gente fez foi com a tampinha, certo? Quando a gente colocou, o que aconteceu? Ela ficou flutuando, ela não afunda. Até entra um pouquinho d'água, não é? Dentro dela, mas ela não afunda. O que isso quer dizer? Vamos pensar também que somos a tampinha. Quando a gente aprende a palavra do Senhor, mais uma vez, ela entra no nosso coração. Mas, novamente, se a gente não pratica e se a gente não está em ligação com o nosso Pai, orando, praticando, vigiando as nossas ações, as nossas palavras, os ensinamentos entram, mas eles não permanecem. Por quê? A gente não se deixou afundar na palavra do Senhor. Uma leve brincadeira aqui com a tampinha, não é? Porque quando a gente deixa a palavra tomar conta da gente, o amor de Deus, os ensinamentos tomarem conta de todo o nosso corpo, de todo o nosso coração, a gente vive a palavra do Senhor e a gente pratica. Mas se a gente fica com uma tampinha, deixa entrar um pouquinho, não quero estudar hoje o evangelho não. Não vou fazer oração hoje não, amanhã eu faço. Tô cansado. Tem que assistir a aulinha de novo. A gente fica igual a tampinha. A gente faz um pouquinho, mas logo desiste. E a palavra de Deus, a nossa vida, ela pode ser assim? A gente pode deixar que a gente seja igual uma tampinha, que entra um pouquinho, mas a gente fica ali flutuando e não mergulha na palavra do Senhor? Aí realmente a gente não está cumprindo a nossa tarefa de ser um bom cristão. A outra experiência que a gente fez também foi com óleo, certo? Nós usamos o óleo, despejamos um pouquinho e o que a gente percebeu? O óleo não se mistura, ele fica flutuando também aqui na água. O que é isso? Quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente aprende, a gente conhece, mas a gente não se torna um servo de Deus. O que é isso? Trabalhar para o Senhor, estar em comunhão com Ele, orando, praticando, estudando, lendo, fazendo as nossas orações, fazendo os nossos agradecimentos. A gente fica como óleo. O que é isso? A gente sabe o caminho certo, a gente conhece,
mas prefere não entrar nessa água que é a palavra, o ensinamento de Deus, e fica só flutuando. Será que ficar só flutuando, sabendo qual é o certo, mas não querendo praticar, será que isso faz bem? Será que é a coisa certa a fazer? Como que a gente tem praticado, como que a gente tem recebido esse ensinamento? A gente tem ouvido, entrado por um ouvido e saído pelo outro? A gente está fazendo isso? Ouvindo os ensinamentos, mas ignorando, deixando para lá, fingindo que não sabe. Será que a gente está agindo como óleo na água? E a gente fez também o experimento com a esponja. O que aconteceu com a esponja? Coloca a mão aí na sua esponja. Ó, tá molhada, certo? Será que sai água ainda? Ah, sai um pouquinho. Está vendo que a esponja está molhada? O que a gente fez? A gente colocou a esponja, a gente espremeu e mesmo assim ela continuou bem molhada. O que isso significa? Significa que a gente precisa ser como uma esponja. Tia Malélia, a gente precisa ser como uma esponja? Sim! Sabe por quê? O que acontece com a esponja? A esponja é a gente. Vamos fingir que a esponja somos nós. A gente coloca a esponja na água. O que é a água? A palavra de Deus, lembra? Muito bem. Então, quando a gente se deixa envolver de verdade pela palavra do Senhor, o que acontece? Por mais que a gente saia, certo? A esponja não está aqui dentro da água. Por mais que ela saia, ela continua molhada. O que é isso? Ela continua praticando os ensinamentos do Senhor, ensinando as pessoas. Ou seja, é como se essa água aqui, a palavra de Deus, fosse a nossa igreja, certo? A gente não aprende sobre Deus na igreja, mas quando a gente sai da nossa igreja, da nossa casa espírita, do grupo, a gente deixa tudo lá o que a gente aprendeu? A palavra do Senhor fica lá? Não, por quê? Nós precisamos continuar molhados. O que é isso? Precisamos continuar em sintonia. Então não adianta a gente aprender, a gente ouvir, a gente entender e saber o que é certo e não agir e não praticar. Entendeu? Mesmo distante da nossa casa, Deus está conosco a todo momento. A água, a palavra do Senhor, está na nossa vida a todo momento. Então, precisamos ser como quem? Como o quê? Como a esponja, porque ela continua molhada, ela continua cheia da palavra do Senhor, ela continua cheia de amor. E assim a gente precisa fazer na nossa vida. Então, como nós temos agido? Estamos agindo como esponjas? Como tampinhas? Como vidrinhos? Ou como óleo? Você quer ser o quê? Eu quero ser uma esponja, porque eu quero aprender, eu quero ouvir e eu quero praticar. Mas para a gente praticar, a gente precisa se esforçar, não é? Então, mesmo que esprema toda a água, mesmo que a gente passe por dificuldades, por problemas, passe por dores, por situações difíceis, a gente continua, molhado. O que é isso? A gente continua com a palavra de Deus bem cheia, bem forte no nosso coração. Então, essa foi a nossa dinâmica, falando sobre os ensinamentos e que a gente possa refletir sobre isso. Mesmo distante da nossa casa, mesmo aprendendo a palavra do Senhor à distância, essa distância não importa para Deus, porque Ele está onde? Ele está no nosso coração e a sua lei está na nossa consciência. Então, sejamos como esponjas, mesmo distante, mesmo espremendo, mesmo no meio dos problemas. A gente continua molhado e cheio da palavra de Deus, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido com a nossa dinâmica, tá bom? Ensina aí pro papai e pra mamãe, faz de novo para você poder refletir e pensar um pouquinho sobre isso. Está certo? Então, eu vou colocar uma música para vocês novamente e vamos finalizar a nossa aula com uma oração. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos
perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança e de encontrar uma boa solução. E de encontrar uma boa solução. Oremos? Senhor, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui reunidos, ouvindo a Tua palavra e aprendendo um pouquinho mais sobre os Seus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, pela proteção, pelo amor e pelo cuidado. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, que assim seja. Tenha um bom fim de semana e eu aguardo você na nossa próxima aulinha. Não se esqueça de tomar a sua água, tá bom? Deixa a água fluidificada tomar conta do seu corpo e que ela renove as suas energias. Beijos, meus amores, até a próxima. Tchau, tchau. Não se esqueça, seja uma esponja. Beijinhos.